Os mais importantes temas que afetam o cidadão. A discussão de ideias de forma aprofundada. O debate sério que ajuda você a entender os problemas que acontecem no Brasil e no mundo. Há mais de 10 anos no ar, levando a informação até você. Ideias em Debate. Meus amigos, minhas amigas, Ideias em Debate no ar. Hoje é um tema muito complexo, recorrente, preocupante, a questão da Previdência. E o nosso grande convidado é o meu amigo Gabas, foi ministro da Previdência, foi superintendente, foi tantas coisas importantes em governos passados e continua importante mesmo não estando no governo. Uma pessoa que conhece profundamente o tema. Fazer uma pequena introdução, que a UGT tem até proposta com relação ao tema, pelo menos 3 conceitos que eu acho são importantes. A equidade, a transparência, a igualdade, não é? Todo mundo está debaixo do guarda-chuva, ou seja, todo mundo tem que ser idêntico do ponto de vista do tratamento. Pode ser juiz, pode ser comerciário como eu, bancário como você, e assim por diante. E esse tema, ele hoje ganha muita importância porque o governo atual tem colocado a necessidade efetiva da mudança da Previdência, como os últimos governos também o fizeram. E teve aí uma eleição no Senado complexa, alguns de vocês devem ter visto. Eu achei até muito desconfortável a forma, parecia adolescentes numa escola. Eu nunca vi, no Senado é que não aparecia onde ocorreu a eleição. De qualquer jeito, era o Senado e a eleição foi feita. Temos um novo presidente, temos um presidente da Câmara, que também tem colocado sistematicamente favorável a mudanças na Previdência. Até aí tudo bem. Agora nós precisamos ver o que precisa mudar. Eu queria colocar alguns temas para o meu amigo Gabas, que tem, como disse, conhecimento profundo e é um abnegado nesse tema, e até agradeço muito ele ter vindo imediatamente ao convite do Ideias em Debate. A questão primeiro da dívida. Existe essa dívida? Se não existe essa dívida, hoje nós estamos vivendo problemas mais difíceis por conta do desemprego elevado, ou seja, a conta em algum momento vai realmente explodir, em algum momento. O que fazer? Nós devemos ter um limite de idade, como já tem a 85, 95, que foi inclusive com o próprio Gabas que construiu aquelas mudanças quando ele estava no Ministério. E hoje falam em 65 anos para homens e mulheres de forma idêntica. Ou seja, tem a questão da imobiliária, que é o INSS, tem importância ou ela é uma importância pontual? Porque resolveu, a dívida continua, o problema continua, mas isso não impede de ter uma gestão mais adequada para essa questão. A questão da dívida, que chega a mais de 300 bilhões, ela pode ser melhor controlada, impedindo o tamanho da dívida aumentada com empresas que quebram. Todos nós sabemos que essa empresa vai quebrar. Ou seja, tem uma série de temas, mas eu queria, meu querido amigo Gabas, para passar para o pessoal que está do outro lado da telinha, alguns conceitos que são importantes. A Previdência no mundo todo está sendo mudada, e no Brasil mudou, nos últimos anos, e mudou bastante. Precisa ser mudada novamente, precisa ser atualizada. E de que forma nós poderíamos ter tranquilidade em sabendo que o que está sendo feito ou o que precisaria ser feito para que todos nós tivéssemos tranquilidade, porque muitos dos que estão nos vendo ainda não se aposentaram. E querem se aposentar, logicamente, e precisa saber, porque lá no Chile dizem também que querem imitar o Chile, e no Chile hoje as pessoas ganham até na aposentadoria menos do que o próprio salário mínimo de lá. Então seria temerário utilizar o sistema do Chile. Muito bem, Gabs, as câmeras são suas, esteja à vontade, a casa é sua e o povo que está do outro lado estão todos com você. Patá, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês novamente no Ideias e Debates, para a gente falar um pouco sobre essa experiência. O Patá é muito generoso, exagera aí no conhecimento, mas de fato eu trabalho na Previdência há quase 34 anos, eu fiz o concurso para o antigo IAPAS em 1985.
e dediquei a minha vida toda ao conhecimento, à construção, ao atendimento ao cidadão. Lembrar que eu fui o primeiro servidor do balcão que virou ministro da Previdência. Então isso conta bastante para esse acúmulo de conhecimento, Patá. E eu quero colocar esse, como eu já te disse, esse conhecimento à disposição de vocês. Então a primeira coisa, você tocou em 3 pontos muito importantes, conceituais, que a gente precisa clarear para as pessoas. Primeiro, a Previdência não é o grande problema do país. A Previdência é parte da solução do problema que nós temos no Brasil, que chama-se desigualdade social. Eu não estou dizendo aqui que a Previdência tem que pagar benefício para quem não tem direito, não tem que ter regra, não é isso. Nós, Patá, concordamos com a tese de que a sociedade evolui, as regras têm que evoluir também. Nós topamos rediscutir, reorganizar o nosso sistema de proteção social. Mas é importante que as pessoas saibam o seguinte: primeiro, o nosso modelo, ele tem origem no mesmo modelo alemão, de grande parte da Europa, de grande parte dos países da OCDE, que é um modelo de solidariedade. É um pacto entre gerações. Quem está trabalhando contribui para um fundo que paga os benefícios de quem está recebendo. Isso tem funcionado muito bem, Patá, e é um modelo adequado ao perfil do Brasil. O Brasil é um país continental, com mais de 200 milhões de habitantes e com uma desigualdade social, econômica brutal. Então é preciso ter um sistema de proteção social que garanta o mínimo de condição de vida para as pessoas. Isso é direito, isso não é favor do Estado brasileiro. Assim como é também nos países, Patá, que alcançaram um estado de bem-estar social. Como? Criando e valorizando políticas sociais que protejam quem mais precisa do Estado. Então a nossa Previdência Social, é importante que as pessoas saibam, ela vinha com superávit, acumulando superávites sucessivos até 2015. O que aconteceu de 2015 para cá, Patá? Teve alguma hecatombe? Teve alguma... Nada. Crise econômica potencializada por uma crise política que gerou o maior número de desempregos da nossa história. Então, gente desempregada, cai a arrecadação. Então não teve um descontrole nas despesas. Então, Patá, é preciso as pessoas saberem, não tem essa necessidade urgente, a Previdência não está quebrada, como eles estão falando, e não depende dessa reforma para ter um investimento estrangeiro. Ora, nós estávamos lembrando aqui agora que teve um período, os anos de 2004, 2005, até 2012, 2013, que o país crescia todo ano, distribuía renda. Nós criamos mais de 20 milhões de emprego e não fizemos essa reforma da Previdência. Não tiramos direito dos trabalhadores, não cortamos benefícios dos trabalhadores mais pobres. Então é possível, nós já provamos que é possível se equilibrar a Previdência, porque ela vinha equilibrada, sem tirar direitos. Agora, nós queremos sim fazer uma reorganização, Patá. Por exemplo, muitas empresas não pagam Previdência Social. Elas têm uma renúncia previdenciária. Um grande número de empresas não pagam porque sonegam, não é nem renúncia legal, eles sonegam mesmo, não pagam nem a parte descontada do trabalhador, nem a parte da empresa. Essa dívida, Patá, ela passa de 500 bilhões de reais. Claro que tem empresa que já quebrou, é verdade, tem empresa que não vai pagar, mas se você somar essa dívida com a Previdência, com os demais tributos que as empresas devem para o Estado brasileiro, são mais de 2 trilhões e 400 bilhões de reais. Ora, por que eu tenho que jogar uma conta para o trabalhador ao invés de cobrar empresário? Aí veio o governo Temer e dá uma anistia para as empresas exploradoras de petróleo internacionais para não pagar impostos no Brasil até 2040. Sabe quanto que monta isso? Qual a soma disso, Patá? 1 trilhão de reais. Ora, por que eu tenho que fazer uma reforma tirando direitos, cortando direitos dos trabalhadores para economizar alguns bilhões, se eu estou perdoando de grandes empresas multinacionais 1 trilhão de reais? Não faz nenhum sentido. Então, Patá, nós vínhamos discutindo com a sociedade. Aliás, eu vou te fazer uma pergunta aqui. Já fizeram a PEC 287, o Temer mandou, o Bolsonaro agora ensaia mais uma PEC. Você foi ouvido? Não. Como presidente de uma das maiores centrais de trabalhadores, você foi ouvido? Não. Nem a CUT, nem o CTB, nem a Força Sindical, nenhuma das centrais que representa os trabalhadores não foi ouvida. Não foram ouvidos os aposentados, ninguém foi ouvido. O governo faz isso da sua própria cabeça. Meia dúzia de iluminados senta numa sala, acha que entende tudo e faz uma proposta que é absurda, Patá. Cada vez mais absurda. Então a PEC 287 do Temer,
ela propunha aumentar a idade, propunha uma idade mínima, que nós, como você bem já citou aqui, nós já criamos essa idade mínima, por exemplo, no serviço público, quando você soma idade mais tempo de contribuição e você protege quem começou mais cedo, porque quando tem mais contribuição pode ter menos idade, isso já é uma idade mínima. Nós fizemos isso para os servidores públicos. Começamos a fazer para a iniciativa privada, para o regime geral de previdência, mas não conseguimos passar porque tinha que ser PEC. Então o 85/95 para o regime geral do INSS, ele vale como regra de cálculo e não como regra de acesso, que deveria ser o ideal, como regra de acesso. Por quê? Porque você já consegue fazer com que o trabalhador tenha um pouco mais de tempo de contribuição e um pouco mais de idade, protegendo quem começou mais cedo. Para nós isso é o ideal. Essa mudança já deixaria resolvida a questão do acesso aos benefícios. E o que mais precisa mudar, Patá? Cobrar os credores, cobrar os devedores da Previdência Social, cobrar as empresas que não pagam, fazer uma reforma tributária, Patá, onde quem ganha muito pague imposto. Hoje no Brasil, o imposto é cobrado de trabalhador que ganha salário baixo, né, que tem renda assalariada. Quem recebe dividendos, lucros, isso é isento de imposto de renda. Então tem uma série de mudanças que nós precisamos fazer para reequilibrar, assim como os países da Europa, Patá, fizeram para reequilibrar os seus sistemas de previdência. Nós não precisamos ficar com o mesmo modelo de arrecadação do passado. É preciso reorganizar a forma de financiamento e os trabalhadores têm que participar dessa discussão. Não pode ficar fora da discussão. Nós vamos continuar esse debate e sempre aprendendo com o nosso Gabas, que é companheiro e amigo, mas para mim de uma expertise no tema como poucos. E nós vamos, na volta, dar continuidade. Eu vou fazer uma pequena introdução na volta e falar também da medida provisória 871. 871 que já está... Eu queria que o pessoal soubesse um pouco o que isso impacta nos trabalhadores e trabalhadoras em vias de aposentar ou já aposentado. Voltamos já. Sindicato dos Comerciários de São Paulo. Suas atuações, lutas, conquistas e benefícios para todos os trabalhadores. Você, trabalhador e trabalhadora comerciária, conheça tudo o que o seu sindicato faz e tem para você e sua família. O sindicato te representa nas negociações coletivas, buscando sempre melhorias e manutenções de cláusulas sociais, negociando com 16 sindicatos patronais, onde representamos todos os trabalhadores de shoppings, supermercados, concessionárias e todos que trabalham no comércio da cidade de São Paulo. E também ainda conseguiu a manutenção do Dia do Comerciário em 30 de outubro, onde todos da categoria recebem 2 dias a mais em seu salário. Você sabia que o sindicato dispõe de mais de 20 advogados e o ano de 2015 foram atendidas 23 mil pessoas e abertos 2.137 processos trabalhistas, civil e familiar. O sindicato tem convênio com mais de 100 instituições de ensino em cursos e faculdades com descontos de até 50%. Isso tudo é para você, comerciário. No atendimento ao trabalhador para o benefício da aposentadoria, o sindicato fez 2.000 atendimentos e conseguiu aposentar 228 pessoas totalmente de graça. Essa assessoria é para você. Em questão de saúde, o sindicato é campeão e por isso toma um grande cuidado com os comerciários, tendo um prédio de 8 andares na Vila Clementino, totalmente voltado para a área médica, com equipamentos de última geração, como mamógrafo e densitometria óssea, para todos os comerciários fazerem os exames e prevenir doenças, fazendo mais de 204 mil atendimentos entre ambulatório médico, sede e subsedes, e ainda você, comerciário, conta com uma farmácia no ambulatório para retirar seu remédio, se lá estiver totalmente de graça. Nossa área de lazer é completa, tanto na praia ou no clube de campo, com total infraestrutura para você e sua família. No clube de campo, temos piscinas, pedalinhos, quadras de futsal, campo de futebol, chalés para você e sua família. Na colônia, temos também uma linda piscina, temos quadra de bocha, playground para as crianças e muito mais. Uma ótima estrutura de hotelaria para você ter dias de tranquilidade e alegria com seus familiares.
O sindicato também atua diretamente defendendo seus direitos quando o patrão não respeita você. O sindicato se manifesta por você, lutando pela manutenção de serviços nos postos de trabalho, direitos e leis conquistadas por todos nós comerciários. Este é o seu sindicato, agindo, lutando e buscando a cada dia melhorias para todos os comerciários de São Paulo. Meus amigos, minhas amigas, Ideias em Debate, voltamos com o nosso companheiro convidado Gabas, falar do tema mais sensível dos últimos tempos, que é a Previdência, fora Brumadinho e outras questões, né, que graves, infelizmente. Né? Nós estávamos aqui conversando no intervalo e tem algumas questões que seria interessante a gente refletir, discutir, sugerir, principalmente o Gabas. Saiu nos jornais de hoje o vazamento de propostas do governo ou de estudos que estavam sendo desenvolvidos no governo, aí a sociedade, de uma certa forma, tomou, não sei se esse vazamento foi proposital ou não, a gente... Difícil saber, né? É difícil saber, mas de qualquer forma houve esse vazamento. Tem a questão da medida provisória 871, qual o impacto que isso traz, é uma medida provisória bastante extensa, muitos temas, muitas peculiaridades, né? Uhum. E tem um conceito que eu uso na defesa de algumas atualizações da Previdência e outras reformas, como você mesmo disse, a tributária, a política, na política industrial, tantas coisas devem ser feitas que poderiam efetivamente gerar emprego, incluir as pessoas, não é? E assim por diante. É a questão da igualdade. Porque, independente de mudanças que ocorreram, e ocorreram várias, que até 93, me parece que os servidores públicos tinham um tratamento bastante privilegiado, até 93. Até 98. 98, até, então mais recente ainda. E aí houve mudanças, não é? Mas mesmo assim, nós temos aposentadorias de pessoas, de servidores públicos. Nada com servidores, porque o GT tem muitos sindicatos de servidores públicos e nós defendemos muito, e principalmente aqueles que na UGT são servidores públicos municipais, ganham uma miséria, trabalham muito. E é quem presta o serviço público de verdade. É o que carrega o serviço público. Exatamente. Então eu tenho muito orgulho dos servidores públicos. Mas é importante a gente deixar claro que tem algumas aposentadas de 70, 80, 90 mil reais. Tem categorias que ainda tem. E a média da área privada é R$ 1.200. Acho que 80% ou 70% ganham um salário mínimo, não sei se é esse número mesmo. Isso. Ou seja, é isso, no século XXI, não podemos admitir mais isso. É inadmissível que tenhamos essas diferenças, não é? Nós precisamos construir, também não é por conta disso que vamos caçar as bruxas, nada disso. Mas precisamos construir um Brasil transparente, de igualdade efetivamente, porque falando da igualdade, oportunidade, todo mundo fala, mas ninguém... Na prática não é assim. Os privilégios continuam. Continuam. Então eu queria que você falasse dessas três questões. Esse conceito da igualdade, a questão do vazamento, e nesse vazamento o que te preocupa, e a questão da 871. Bom, primeiro esse conceito que você fala, que é importantíssimo, Patá, ele é fundamental, né, da igualdade, você tratar igual os iguais, né? E tratar de forma diferente os diferentes. Quando o governo fala que está combatendo fraudes ou atacando privilégios, não é verdade. Os privilégios continuam. Nós ainda temos salários no serviço público que ultrapassa R$100 mil. Isso não pode, existe um teto. Existe um teto constitucional de 39 mil. Por que categorias, tem categorias, Patá, onde a média é 85 mil reais. Então isso não pode. Por que não coloca isso na mesa? É o que nós propunhamos, Patá. É uma discussão tão importante que precisa colocar todos os números na mesa. O último ano em que eu estive ministro, que foi 2015, eu propus à presidenta Dilma um amplo debate com a sociedade com todos os números na mesa. Você foi chamado e vocês tiveram acesso a todos os números. Quanto que arrecada, quanto gasta, quem tem benefício, quais as empresas que não pagam. É essa discussão que tem que ser feita. Por que você perdoa a dívida de grandes sonegadores e ataca direito de trabalhadores pobres? Isso não faz sentido, nós não podemos admitir isso. Então esse primeiro conceito seu está corretíssimo. Sobre a MP 871, Patá, é uma investida
no direito do trabalhador, especialmente dos trabalhadores rurais. A MP 871 acaba com o direito dos trabalhadores rurais de se aposentar. Estou falando do segurado especial. Pequenos agricultores, agricultura familiar. Esse cidadão, essa cidadã produz 73% do nosso alimento. Aí vem o governo atacar o direito dessas pessoas se aposentarem. Nós vamos acabar com a segurança alimentar do país. É um equívoco. E a medida ela é chamada de medida contra as fraudes. Não é verdade, Patá? Porque nós, ao longo dos anos que tivemos na gestão da Previdência Social, nós criamos mecanismos de acompanhamento, de monitoramento, que não permitem a fraude. É claro que as pessoas arrumam um jeito de burlar, mas no processo de reconhecimento de direito já existe um acompanhamento. Nós temos um manual que chama Monitoramento Operacional de Benefícios, que tem regras, tem travas para que não haja fraude. Aí o governo vem editar uma MP contra a fraude. Não é verdade isso. Isso é um pano de fundo para tirar direito de trabalhadores. Então essa MP 871 é uma vergonha. E vai agora essa semana, já é o último prazo para apresentar emenda. Nós estamos apresentando emenda supressiva, porque é um absurdo. E quanto ao vazamento da proposta, o governo admitiu que é uma proposta em estudo, mas, Patá, é de uma crueldade o que eles estão propondo. Eu vou falar dos principais temas só. Primeiro, tira da Constituição todas as regras de previdência. Joga para uma lei complementar, que vai ser editada ainda. Então você acaba com a segurança do direito à sua aposentadoria que está na Constituição. Joga para a lei complementar. E até que seja editada essa lei complementar, ele estabelece algumas regras. Por exemplo, idade mínima de 65 anos para homens e mulheres. Isso é um absurdo, gente. Isso ataca frontalmente o direito das mulheres, que todos nós sabemos aqui, gente. Não vamos tapar o sol com a peneira. A nossa sociedade ela é patriarcal, ela é machista. Ela trata diferente as mulheres e os homens no ambiente de trabalho. Ela trata diferente quanto ao salário, quanto à jornada de trabalho, quanto a demitir ou não a admitir. Eu ouvi parlamentar já dizendo, o próprio presidente Bolsonaro já disse, a mulher tem um problema, né? Porque mulher engravida, mulher falta no trabalho. Ele deve ser filho de chocadeira, né? Ainda bem que mulher engravida, senão nós não estávamos aqui. Então a mulher precisa sim da proteção à maternidade. É importante que as mulheres tenham tempo para os seus filhos quando são mães. E esses caras ignoram isso tudo. Então é um absurdo. Igualar direito à idade mínima, que já é alta, 65 anos. Com no mínimo 40 anos de contribuição, ou seja, é empurrar o trabalhador para a beira da morte sem aposentadoria. Não bastasse isso, Patá, ele ainda acaba com o nosso modelo de repartição, que é o modelo de solidariedade, onde quem está trabalhando contribui para o fundo, ele acaba com isso tudo, ele cria o modelo de capitalização individual. O nome até parece bonito, né? É individual, você resolve, você vai ter o seu dinheiro. Isso é tudo balela, Patá. Sabe por quê? O que é o modelo de capitalização individual? Hoje, Patá, as contribuições para a Previdência são do trabalhador, de 8,5% a 11%, das empresas, 20%, e do governo, que contribui para o orçamento da Seguridade Social. A proposta de capitalização acaba com isso tudo. Não tem mais contribuição do empresário, não tem mais a contribuição do governo, e o trabalhador contribui com 10% do seu salário. Você acha que isso é suficiente para formar um montante, um dinheiro, né, uma quantidade de recursos que vai pagar sua aposentadoria até o final da vida? Não é. Se eles estão dizendo que a Previdência está quebrada e ela tem contribuição do trabalhador, da empresa e do governo, você vai tirar a empresa e vai tirar o governo e ela vai ficar saudável? Claro que não vai ter dinheiro. E por que eu digo isso, Patá? Com muita certeza. Porque é o mesmo modelo que foi implantado no Chile, em 1981, sob o regime do general Pinochet, uma ditadura. Sabe por que uma ditadura, Patá? Porque o custo de transição desse modelo de repartição para capitalização é altíssimo, não é de graça. Sabe por quê? Olha só, hoje nós temos a contribuição da empresa, do trabalhador e do governo para formar o fundo. Se implantar a capitalização hoje, acaba a contribuição da empresa, acaba a contribuição do governo. A contribuição do trabalhador vai para a conta individual dele. Quem que paga as aposentadorias, os 600 bilhões por ano de benefícios? Os nossos impostos. Então o custo no Brasil é estimado em mais de um PIB, mais de 7 trilhões de reais. Ou seja, quem está dizendo que está quebrada por causa de 80 bilhões de déficit, vai pagar 7 trilhões de déficit? Não para em pé essa proposta. No Chile,
eles implantaram, Patá, dizendo o seguinte, olha, vai melhorar a aposentadoria de quem está aposentado, vai melhorar os empregos, vai melhorar os salários, vai ter mais investimento, tudo vai ficar mais bonito. 40 anos depois, qual é o resultado disso? A miséria do aposentado, que mais da metade dos trabalhadores não conseguem se aposentar. A metade que consegue se aposentar recebe menos do que um salário mínimo. Então levou à condição de miséria os aposentados. Criou uma informalidade muito alta, abaixou os salários e aumentou o lucro das empresas, especialmente dos bancos e das administradoras de fundo de previdência, a tal das AFPs. Se você olhar no Chile hoje, Patá, eles têm 18 milhões de habitantes. Eles colocam na rua 1 milhão de habitantes, de trabalhadores e trabalhadoras, contra o modelo de previdência chileno. Tem um movimento lá que chama NOMAS AFP, Administração de Fundo de Previdência, que são privados. São 6 administradoras, Patá, que têm 80% do PIB do Chile. Metade desse dinheiro está fora do país e a outra metade gera acumulação de renda para o capital especulativo. Ou seja, piorou a vida do trabalhador no Chile, piorou a proteção social e aumentou o lucro dos bancos. É isso que o Paulo Guedes quer fazer no Brasil e nós não podemos deixar de forma alguma. Isso é acabar com a proteção social do trabalhador, que é um patrimônio, né, Patá, da sociedade brasileira. A Previdência Social é um patrimônio do trabalhador que foi construído ao longo de décadas. Então não deu certo no Chile. Nenhum país europeu tem esse modelo, onde tem um estado de bem-estar social. Por que quer implantar no Brasil? Para aumentar o lucro dos bancos, para manter o bem-estar de grandes corporações do capital especulativo. Então nós temos que combater isso, não podemos deixar. Gaba, infelizmente o tempo acabou e eu estava até animadíssimo, todos vocês com certeza, porque... Esse tema rende, viu, Patá? Dá para a gente falar o dia todo aqui. Ela é muito importante num momento que nós precisamos estar muito cientes do que está acontecendo. Então eu agradeço muito a sua participação e agradeço muito a sua participação. Vocês que estão sempre ligando para nós no 21215972, visitando a nossa sede na Rua Formosa 99, acessando o nosso site www.comercial.org.br. Agradeço muito, porque é com vocês que nós vamos construir um Brasil melhor. Até o próximo programa. Os mais importantes temas que afetam o cidadão. A discussão de ideias de forma aprofundada. O debate sério que ajuda você a entender os problemas que acontecem no Brasil e no mundo. Há mais de 10 anos no ar, levando a informação até você. Ideias em Debate.